Oi, pessoal! Meu nome é Carinha, sou acadêmica de medicina. Hoje eu vim fazer esse vídeo para a gente conversar sobre algo muito interessante que vai afetar grande parte das pessoas, se não todas, ao longo da vida, que é a dor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente interpreta a dor, as suas classificações, por que ela ocorre e o tratamento. Então, pessoal, a dor, ela é uma experiência sensitiva, ela não é tão ruim como a gente pensa, então há mecanismos fisiológicos, a dor ela é muito importante porque ela evita que a gente fique em contato com coisas que não nos fazem bem. Se a gente não tivesse esse mecanismo, muito provavelmente a nossa vida estaria em risco em grande parte das ocasiões que a gente se coloca. Então, a dor em si, como que ela ocorre, como que a gente vai sentir? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático e falando o mais simples possível para que vocês consigam entender. Então, suponhamos que você está caminhando e pisou num prego. Quando você pisa num prego, no nosso corpo a gente tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas, elas podem estar na pele, nas vísceras. Então, você pisou no prego, as terminações nervosas vão sentir. Podemos chamar também de nociceptores. Essas terminações nervosas, além de sentir, na região ali, você vai ter um aumento de citocinas pró-inflamatórias. Tu vai ter aumento de prostaglandina, bradicinina, serotonina, todas essas vão atuar ali causando uma inflamação. Essa inflamação mais a percepção nociceptiva dessa terminação livre vai fazer com que essa dor seja captada. Esse é o primeiro passo para a gente sentir dor, também chamado de transdução. Então, vai ser quando você teve estímulo e você sentiu. Tá, mas agora eu percebi esse estímulo, o que vai acontecer? Vou ter que transmitir para algum lugar? Então, o segundo passo é a transmissão. Então, esse estímulo, ele vai subir para o nosso encéfalo, pelas vias ascendentes da dor. Então, no encéfalo, aqui a gente vai ter transmissão, então vai ser para onde vai mandar esses estímulos. Cada dor, ela é um pouquinho diferente, então a gente tem fibras que vão conduzir diferentes tipos de dores. A gente tem, deixar bem simples, a fibra delta e a fibra C, principalmente. A fibra delta, ela é uma fibra mais rápida. A fibra C, digamos que ela é uma fibra mais lenta, então cada uma vai captar o estímulo que ele contém. Esse estímulo já no encéfalo, a gente vai ter a percepção da dor. A percepção da dor, ela vai ser interpretada em diferentes partes do nosso encéfalo, então, tanto no tálamo, como no sistema límbico, principalmente as dores emocionais. Elas também vão ser moduladas pelo córtex pré-frontal, pelo córtex somatosensorial. Então, vai ter essa disposição da dor, ela vai ser sentida, digamos assim, e modulada por diferentes partes do nosso encéfalo. Falando em modulação, modulação é a última parte, então é o que a gente vai fazer com essa dor, porque ela já foi percebida. Então, nosso encéfalo percebeu essa dor, ele vai mandar pela via descendente, tira esse pé daí. Então, vai ser um estímulo assim. Essa modulação, ela vai depender de vários fatores, por conta dela ser descendente, ela vai ser alterada pela quantidade de noradrenalina, de serotonina, quantidade de monaminas que a gente tem nas fendas sinápticas. Ela é alterada se o paciente tem algum limiar de dor alterado, ou seja, ele tem alguma doença que influencia nisso. Essa via, então, vai ser a responsável por fazer a gente criar algo acerca do processo que está ocorrendo. Ou seja, eu vou tirar minha mão. É isso que vai fazer a dor em mim ser variante nas outras pessoas, porque é uma modulação somente minha. Vai doer em todo mundo, mas a intensidade pode ser diferente. Então, o mecanismo da dor é mais ou menos isso, a grosso modo. Claro que se for mais a fundo é bem mais complexo, mas eu só queria dar um exemplo aqui de como tudo ocorre, pra gente ter uma visão mais geral, né? A dor em si, ela tem vários tipos de origem, então ela pode ser uma dor nociceptiva, então é uma dor quando a gente tem lesão, tipo uma lesão, um trauma, um acidente, algo assim que lesou nossa pele, nossa víscera, fazendo com que esses nociceptores interpretem essa dor.
A gente tem também as dores neuropáticas, que são dores causadas por lesão, digamos assim, no sistema nervoso central. Então, uma fibromialgia, uma hérnia de disco que está comprimindo, dores mais nesse sentido. Aí também pode ter as dores mistas e as dores tão importantes também, que são as psicogênicas. Então, dores mais relacionadas ao emocional, digamos assim, traumas, a própria depressão, problemas mais nesse sentido. Além disso, a gente tem as idiopáticas, que vão ser as dores que a gente não consegue encaixar elas em uma caixinha. Então, vai ser as idiopáticas. Além disso, a gente tem a classificação quanto ao tempo. Então, uma dor aguda, geralmente menos que 15 dias, é uma dor mais episódica. E a dor crônica é uma dor que se prolonga por mais tempo, como o próprio nome já diz, geralmente uma dor que dura meses, podendo chegar até anos. Tem pacientes que vivem com dor. Então agora eu quero falar sobre algo muito interessante, que é o que a gente usa como base, não como regra, para o tratamento da dor, que é a escala analgésica de dor da OMS, essa aqui. Então, essa dor sendo classificada, a gente classifica ela em leve, moderada e grave, o quanto isso afeta esse paciente, o quanto esse paciente está tendo uma dificuldade no desempenhar as atividades do dia a dia, e a gente vai fazendo uma escadinha. O próprio nome já diz, é a escala. As dores mais leves, a gente vai iniciar tratando com anti-inflamatório, com analgésico, então um dipirona, um paracetamol, são analgésicos simples. Eles vão fazer com que a gente aumente o nosso limiar da dor. Então, se eu aumentar o limiar da dor, eu não vou sentir dor com tanta intensidade. Então, digamos que a dor vai ter que ser um pouco mais forte para mim sentir ela. Os anti-inflamatórios, então, tão conhecido ibuprofeno, cetoprofeno, toda essa família. As COX são responsáveis por produzir as prostaglandinas e toda a linha a partir delas, que vai fazer a gente aumentar a percepção da dor. Lembra que lá no início eu falei que quando a gente tem uma lesão, a gente tem um aumento dessas substâncias, bradicinina, prostaglandina e tudo mais. Então, esses medicamentos, eles vão atuar inibindo essa inflamação por essas substâncias. Aqui, a escala 1 seria esse degrauzinho. Já a escala 2 é o paciente que tem uma dor refratária. Então, eu vou somar esses medicamentos e eu vou associar os opioides fracos. Os opioides fracos são a codeína e o tramadol. Os opioides, eles têm diversos mecanismos, principalmente eles vão atuar na via descendente da dor, então eles têm receptores no nosso sistema nervoso central, fazendo com que a gente não sinta tanto essa dor com tanta intensidade, e fazendo com que a gente tenha uma, digamos, uma amenização, um aumento do limiar. Então, para a gente sentir dor, essa dor vai ter que ser muito mais potente. Então, no terceiro passinho, vai entrar os opioides fortes, aqui tão conhecida morfina e o fentanil, já é um cuidado maior, já é um nível hospitalar, geralmente, não é algo que o paciente vai se fazer rotina, por conta das medicações são bem perigosos, os opioides não devem ser tomados com muita frequência, eles têm muito efeito colaterais. Então, eles vão ser como a codeína e o tramadol, mas eles são muito mais fortes. Então, aqui o paciente vai ter uma diminuição enorme na via descendente da dor, e o paciente vai amenizar muito a dor, levando em consideração que tudo isso tem seus contras, né? Então, os opioides causam muitos problemas. E por fim, a gente tem a última escala, que é os pacientes que tentaram tudo, geralmente pacientes amputados, que tenham mais uma lesão ou uma lesão de, digamos, nervos, radículas. Então, esse paciente pode fazer o uso de bloqueio neuromuscular. Aqui já é um processo invasivo, geralmente feito por um anestesista, um ortopedista. Então, esse profissional ele vai bloquear essa área do paciente, fazendo com que a dor que está sendo enviada dali, ela não se perpetue. Então, fazendo com que fique uma área meio inativa, digamos assim, diminuindo o limiar da dor desse paciente. Então, aqui já são casos mais refratários, pacientes que precisam mesmo, para longo prazo, ter uma melhor qualidade de vida. Então, toda essa escala que é preconizada, ela tem uma indicação, né? Então, não é todo mundo que
vai poder fazer tratamento de uma coisa ou de outra, então cada paciente é único. A gente tem junto com elas também as drogas coadjuvantes, então posso fazer o uso de tricíclicos, antidepressivos tricíclicos, eles vão ajudar a modular a dor, eles também aumentam as monamidas nas fendas sinápticas. Posso fazer o uso de anticonvulsivantes, uma gama de medicamentos que não são específicas, digamos assim, para tratamento da dor, mas que ele tem um colateral que vai atuar na dor, então ele vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Lembrando também das outras medidas para dor, então fisioterapia, acupuntura, reiki, então todas essas atividades fora da medicação que o paciente pode fazer o uso para ajudar, para ele ter uma melhor qualidade de vida, é muito importante também, não ficar preso somente na medicação, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu consiga ter esclarecido um pouquinho. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, que eu respondo. Se inscreve no canal, que eu vou trazendo mais vídeos assim.